vamos bater um papo com o deputado federal pelo Rio de Janeiro, o deputado Marcelo Crivella, que vai bater um papo conosco e também com a população aqui da cidade de Capivari. Deputado, um bom dia. O senhor nos ouve bem? Ouço bem, Tony Machado. Muito bom dia para o senhor e para os ouvintes da Raízes FM 98.7 em Capivari. Deputado, para a gente começar esse bate-papo, o senhor foi eleito, né, como deputado federal pelo Rio de Janeiro e agora vem em busca de melhorias para o nosso Brasil, conforme o trabalho, né, o papel do deputado federal, né? Exatamente, Tony. E se você me permite, eu gostaria de levar uma notícia para o povo de Capivari sobre uma emenda constitucional que eu apresentei quando era senador, em 2015. E demorou 7 anos, mas ela foi promulgada no passado, em 2022. Em 15 de fevereiro de 2022. É a emenda constitucional 116. O que diz essa emenda constitucional, Tony Machado? Ela diz que os templos religiosos ficam imunes ao pagamento do IPTU. Então, templos católicos, espíritas, evangélicos, sinagogas, judias, ou um templo budista, não importa, eles estão imunes do pagamento do IPTU, sejam próprios ou sejam alugados. Agora, Tony, como ela foi promulgada no passado, em fevereiro, pelo Congresso Nacional, e o IPTU incide no dia 1º de janeiro, todo brasileiro, eu, o senhor, todo mundo que está nos ouvindo agora, morando em casa própria, em alugada, não importa, todos nós devemos o IPTU dia 1º de janeiro. Ou a gente paga à vista em janeiro, ou um desconto, ou 12 parcelas durante o ano. Então, como ela incide no dia 1º de janeiro, ano passado não havia lei. A lei não existia. Então, não teve benefício no ano passado. Agora, esse ano, não. Esse ano, dia 1º de janeiro de 2023, a emenda constitucional já está em vigor desde fevereiro do ano passado. Portanto, esse ano, IPTU para templo religioso, católico, batista, metodista, da Universal, da Graça, ou templo espírita, ou sinagoga judaica, não importa, não paga mais IPTU. E olha, não é só o do templo, é também aquelas atividades do templo. Imagina, por exemplo, um terreno do lado que o pastor ou o padre aluga para estacionamento dos membros, se for alugado pelo templo religioso, está em nome da igreja, não paga IPTU. Ou uma loja do shopping, na avenida, para vender literatura, vender bebida, ou a casa do padre, alugada pela igreja, ou do bispo, ou do pastor, ou do rabino, não importa, ela também não paga IPTU. Ou, por último, aqueles imóveis que são usados pelo templo, por exemplo, para orfanato, para asilo de idosos, ou arrendado um sítio para uma comunidade terapêutica que ajuda as pessoas que caíram nas armadilhas das drogas. Então, Tony Machado, eu acho que essa aqui é a boa notícia que a primeira página está levando para os nossos irmãos de Capivari. Pedir a eles para conversarem com os padres, com os pastores, com os rabinos, líderes, espíritas, de que existe a emenda constitucional 116. Só tirar uma cópia aí na internet, no Google, levar à prefeitura e se pagou o IPTU, pegar de volta, porque o pagamento foi indevido, Tony Machado. Tá certo, então, deputado. Já que o senhor falou, né, que essa emenda foi um projeto do senhor quando senador, agora qual a sua perspectiva para esse novo mandato, né, como deputado federal, Marcelo? Olha, Tony Machado, a gente está aqui no Congresso Nacional, depois da pandemia, que foi aquele problema de uma recessão enorme, ainda estamos com um nível de desemprego alto, uma desocupação no Brasil alto. A ideia nossa
fazer com que o Brasil volte a ter emprego e renda antes dos níveis tanto da recessão dos últimos anos da presidenta Dilma, como também do tempo da Covid. Para isso, o governo lançou um arcabouço fiscal para dar estabilidade à economia, ou seja, o governo não gastar mais do que arrecada. Isso, se o governo se endivida, então, pronto, passa para o mundo de que o nosso país está com problemas e não tem os investimentos necessários, investimentos estrangeiros, para ampliação das indústrias que estão aqui ou para trazer as novas. Investidores não vão pensar no Brasil. Também estamos apoiando outras ações importantes para o governo, que é, por exemplo, a ampliação do Minha Casa Minha Vida, passou aqui pelo Congresso Nacional. Vamos discutir agora a reforma fiscal, que faz com que o Brasil, que tem muitos impostos, Tony Machado, duvido que um brasileiro, uma dona de casa, um cidadão comum aí das ruas, ele saiba dizer quantos impostos municipais, ISS, IPTU, os estaduais, ICMS, e vai por aí afora, e os federais. Ele não vai saber, porque são muitos impostos. Para as empresas isso tem um custo enorme, tem que contratar contador, advogados, e muitas vezes, por não conhecer a legislação, acabam levando multas pesadas. A ideia é fazer como outros países. E para esses impostos todos tem um só e depois é dividido pelos entes federativos. É importante saber, e é isso que vamos discutir essa semana, que o governo federal vai honrar os 5.560 municípios e 27 estados, no sentido de que, ao arrecadar, não priorize os aliados e prejudique aqueles que não são. Essa é uma discussão importante. Também está entrando em pauta a questão da internet. Se é censura, se não é censura, qual é o órgão que vai fiscalizar a internet e as atitudes políticas da internet. Há uma preocupação do governo de que a internet leve uma imagem da política no Brasil, do judiciário no Brasil, diferente do que existe. Essa é uma discussão complexa, como sabia, perdão, Antônio Machado, é uma coisa complexa que nós vamos ter que discutir aqui essa semana, entre outras coisas. Nós estamos conversando com o deputado federal Marcelo Crivella. Marcelo, aqui é o Marcos Graziani, companheiro de bancada aqui do Tony. Você apresentou um projeto de lei que concede anistia a participantes das manifestações políticas, certo? O texto, ele considera atos praticados a partir de 30 de outubro de 2022 que tenham sido enquadrados aí em crimes com motivação política ou eleitoral. Em razão do período que compreende essa proposta, o benefício abrangeria também os investigados nos atos de 8 de janeiro, certo? Essa anistia de que trata essa lei, ela abrange quaisquer medidas de restrições de direito, deputado? Marcos, sim, ela abrange quaisquer medidas de restrição de direitos, sobretudo e principalmente essas pessoas que estão presas. Veja, a lei de anistia, ela faz exceção apenas a 3 casos. Aquelas autoridades que tinham que tomar, por exemplo, falando sobre o 8 de janeiro que o senhor citou, decisões não tomaram, aqueles que são financiadores da balbúrdia que aconteceu e aqueles que aparecem nas telas, nos vídeos, filmando, dando declaração, quebrando as coisas, esses respondam pelos seus atos. Mas a grande maioria das pessoas foi no efeito manada. Muitos estavam acampados, não sei se vocês lembram, aqui ao quartel-general do Exército, no eixo central de Brasília. Passaram ali semanas acampados, em situações difíceis. Algumas pessoas com muita idade, 65, 70, até acima disso. Porém, essas pessoas foram para a Papuda. As mais idosas foram liberadas, mas com tornozeleira eletrônica, coisa que elas nunca imaginaram que usariam na vida. E ainda tem que contratar um advogado. Ora, essas coisas eu acho que são verdadeiros absurdos. Então, já há 2 meses eu estou lutando aqui na Câmara dos Deputados. Eu consegui que não fosse apenas eu o autor, mas 30 deputados assinaram comigo como autores também, assinaram coautoria.
E hoje o projeto de lei está com uma deputada de São Paulo, chamada Sânia. E eu tenho insistido, pedido muito à deputada Sânia que apresente o relatório na comissão para que a gente leve para o plenário e possa aprovar e acabar com esse pesadelo para um monte de patriotas, pessoas que foram às ruas, né, para expressar suas ideias, suas opiniões a respeito do Brasil e pronto. E acabaram sendo levados por causa de atos de baderneiros. E muitos desses baderneiros aqui na comissão da CPMI, né, mista de investigação, Comissão Parlamentar Mista de Investigação, deputados e senadores, estão investigando porque a ação de membros da esquerda que foram para lá exatamente para fazer a quebradeira e colocar a culpa naqueles de direita que estavam há muitas semanas acampados num protesto patriótico e pacífico. Deputado, para a gente fecharmos esse bate-papo na manhã dessa segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, o deputado é do Rio de Janeiro, mas tem um trabalho muito importante no sertão baiano, né, deputado Crivella, onde tem o projeto Sertão, que tem a Fazenda Canaã. Fala um pouquinho sobre esse projeto, deputado. Então, Antônio Machado, muito obrigado pela oportunidade. Eu passei 10 anos como missionário na África. Quando eu voltei da África, eu vim para São Paulo. E a minha missão, naquela ocasião, era criar no interior, lá da Bahia, na parte no sertão, um projeto que fosse semelhante àqueles quibutzes de Israel, com irrigação por gotejamento. Isso porque teve um programa na Record, Repórter Record, que mostrava, rapaz, que naquela região as pessoas estavam desalentadas. Havia uma senhora com 6 murchos, um neném, ela dizia, não, eu não tenho leite para alimentar meu filho, a minha vontade de me matar junto com ele, com esse bebê, porque a vida da minha avó era assim, a vida da minha mãe era assim, a vida não muda aqui no sertão. O repórter chamava Goulart, não sei se você lembra dele, Goulart de Andrade. Sim, ele apresentava esse programa que tinha grande audiência. Então, pronto, fui lá para a Bahia, mas para conseguir os recursos, então nós fizemos uma campanha em todo o Brasil de venda de CDs. E com isso conseguimos montar a fazenda, uma área de 500 hectares, sem o povo que está nos ouvindo aí, em Capivari, cada hectare é mais ou menos um campo de futebol, um pouco maior, 100%, um campo de futebol não é 100%, mas é mais ou menos um campo de futebol. Então, 500 campos de futebol, 100 campos de futebol. A gente irrigou com gotejamento, com poços, o pessoal de Israel veio para me ensinar a tecnologia, poços lá no sertão, e passamos a plantar feijão, milho, melancia, fruta do conde, essas coisas todas, e criamos a cidade que está lá até hoje. Esse trabalho já tem 20 anos, são 700 crianças que os ônibus buscam em casa, elas vêm, tomam café na fazenda, tem dentista, tem oculista, elas estudam, depois almoçam, depois dormem um pouquinho, aí brincam e vão embora para casa, sempre levando um saquinho de pão para os seus irmãos, que a gente costuma dizer a eles que eles estão tendo uma oportunidade para depois poderem cuidar daqueles irmãos que não puderam ir para a fazenda, porque não há espaço para todos. Mas interessante dizer, sabe, é que lá tem também um CT, um centro técnico de futebol. E vários meninos dali, eles formaram um time chamado Canaã, e já estão jogando em grandes times do Brasil, por exemplo, no Flamengo, no Cruzeiro, no Internacional. E o Canaã Esporte Clube, Futebol Clube, já foi campeão do Sub-16 da Bahia, ganhou times importantes como o Vitória, o Bahia e outros grandes times lá, tem muitos times na Bahia, e eles foram campeões. Então é um projeto lindo, tão bonito, rapaz, que eu, toda vez que tenho a oportunidade de vou lá, fico encantado, porque eu morei lá 2 anos, comecei o projeto, é a Associação Brasileira, a Associação Beneficente Projeto Nordeste, outros depois ficaram tomando conta, né?
colocando o projeto para frente. A Igreja Universal também ajuda muito com as doações. E eles estão já há mais de 20 anos formando crianças no setor. Muitos já estão na faculdade, outros já estão estudando. E aquela, no princípio, era só primário. Como eles foram crescendo, então a escola foi ampliando. Então hoje tem inclusive segundo grau, eles já saem de lá para fazer o vestibular e ir para a universidade. Deputado, parabéns pelo projeto, também parabéns pelos trabalhos que vem sendo desenvolvido aí, agora como deputado federal pelo Rio de Janeiro, representando também todo o nosso país. Muito obrigado pela sua participação na manhã dessa segunda-feira aqui conosco no Primeira Página. Um bom dia. Eu que agradeço, Tony Machado, pela honra, pela alegria de participar desse programa de grande audiência em Capivari, com o senhor e com o Marcos. Agradecer a todos os ouvintes do Raízes FM 98.7, Primeira Página. E apenas, para terminar, dizer, por favor, se a sua igreja pagou o IPTU, católico, espírita, evangélico, judia, se levar a lei até a prefeitura não der resultado, por favor, procure o Ministério Público, porque o promotor e a promotora são fiscais da lei, vão oficiar a prefeitura e aí nunca mais vocês vão precisar pagar o IPTU. Então, tempos religiosos, a partir de 2023, IPTU nunca mais. Grande abraço, querido Tony Machado, Marcos, fiquem com Deus e se precisar de alguma coisa, estamos aqui na Câmara dos Deputados para atender vocês. Um grande abração. Um abraço, nós conversamos então com o deputado federal pelo Republicanos, Marcelo Crivella.